amados. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite linda que Ele preparou para nós. Estamos aqui para adorá-lo, exaltá-lo. Aleluia. Você pode dizer um glória a Deus? Você que está aí na sua casa, não se distraia. O Senhor está nesse lugar. E este mesmo Espírito estará visitando e tocando você. Amém? Levante as suas mãos. Eu gosto de levantar as mãos. A atitude de levantar as mãos é uma rendição ao Senhor. Você sabia? Se você se rende, levante as mãos. Amém? Você que está na sua casa, levante as mãos. E diga: Senhor, eu te busco de todo o meu coração. A minha alma tem sede de ti, Deus, como uma terra seca que não tem água. Meu espírito te deseja. Venha, Senhor, visitar o seu povo nessa noite. Ah, Senhor, que os nossos corações sejam abraçados pela tua presença. Tu és real, Senhor. E nós queremos te render toda a honra, toda a glória, todo louvor nessa noite. Bendito Cordeiro. Aleluia. Pode dar um glória a Deus, querido. Aleluia. Sim, Senhor, nós queremos te render todo louvor, porque tu és digno. Porque não há outro como tu. Não há outro que se compare a ti, perfeito, soberano e maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Nós te rendemos, Senhor, toda a nossa adoração em nome de Jesus. Um amém de vitória, amém? Vamos glorificar o nome do Senhor com esse cântico. Aleluia. Toda a terra está cheia da glória do Senhor. Declaram a tua grandeza, Rei meu e Deus meu. Eu nasci pra te adorar e o teu nome proclamar. Eu quero ser um instrumento teu, Rei meu e Deus meu. Diga: Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Não consigo mais viver um segundo sem te ter. Meu coração precisa mais de ti. Desejo é estar, diga, aos seus pés e te adorar. A minha vida está em suas mãos, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou e eu disse:
Vou te adorar. O meu prazer é te servir. Deus me chamou. Eu disse eis-me aqui. Vou te adorar. O meu prazer é te servir. Deus me chamou. Eu disse eis-me aqui. Vou te adorar. O meu prazer é te servir. Aleluia. Se você está aqui, o seu prazer é estar na presença do Senhor. Pode aplaudir a Ele. Aleluia. Ele é digno. Aleluia. Onde há a presença do Senhor, aí há liberdade. Amém. Você está livre para glorificar. Você está livre para levantar as suas mãos. Aleluia. Aumenta o fogo do teu espírito, aumenta a unção, quero estar mais perto de ti, coloque em mim temor, do teu santo nome, desperta o meu amor, por ti, Jesus, além das palavras tua vida, Flua do meu interior. e os meus atos honrem o teu amor, para exaltar a ti, Senhor, para exaltar a ti, Senhor, Jesus, tu és digno da minha vida. Coloque em mim temor do teu santo nome, desperta o meu amor, por ti, Jesus, muito além das palavras e das canções de amor, que a tua vida flua do meu interior. Para ti eu vivo, Jesus, Jesus, tu és digno da minha vida, digno de tudo.
digno de tudo, Senhor, de toda a nossa adoração, de toda a nossa rendição. Aleluia. Vou ler para você um texto que eu gosto muito. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, e sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Se faz muito importante, meus irmãos, e muito necessário que nós consultemos ao Senhor para todas as coisas. Amém? Se você entende isso, diga amém. Essas orações que fazemos antes e depois, essas orações que pedimos permissão a Ele, é uma forma de colocarmos a nossa vida sobre a rocha. Hoje você não se pertence mais, você tem um dono, e o seu dono é Jesus. Por isso eu te digo, meu amigo, meu irmão, você que nos acompanha, que não é cristão, a melhor decisão que você pode ter é colocar a sua casa sobre a rocha, que é Jesus, e permitir que Ele conduza os seus passos. Muitas vezes nós que caminhamos com Deus somos negligentes nas pequenas coisas e dizemos: farei isso e farei aquilo, e não consultamos o Mestre. E talvez essa semana você se pegou fazendo isso, mas hoje o Senhor quer te dar uma nova chance. Antes de tomar qualquer decisão, consulte ao Senhor. Coloque a sua casa sobre a rocha. Amém? Eu tenho certeza que você não será abalado, como diz o texto. Amém? Vamos cantar esse cântico com alegria. Ele é maravilhoso. Ele é o mesmo. Grande em poder, nosso Deus,
ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Quem pode nos Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que Quem pode nos deter se o Senhor está conosco? Aleluia! Não há outro como o Senhor. Não se distraia nessa hora. Permita que o Espírito Santo renove as suas forças para esta semana. Te traga uma porção de graça, de poder e autoridade para você avançar. Não se distraia. Feche os seus olhos. Aleluia. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre, querido, sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim.
preparado pra mim. Levante as suas mãos e diga: A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. somente por ti, Senhor. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre, querido, aleluia. Sempre há de existir. Deus faz tudo novo. Novo amanhã preparado pra mim. Aleluia. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que preciso. Eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Quero ouvir a igreja. Diga o nome dele. Aleluia. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor Jesus. Diga o nome dele. Aleluia. Eis-me aqui. Eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo. Aleluia. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Aleluia. Jesus. Jesus. Este nome poderoso que está sobre todo nome. Aleluia. Eis-me aqui. Oh, aleluia. Eis-me aqui, Senhor. Jesus. Eis-me aqui. Ah, Senhor, nós não somos nada sem a tua graça, sem a tua presença, sem o teu cuidado. Oh, maravilhoso Deus, perfeito, digno, e não há outro como tu, Senhor. A minha alma se rende à tua graça e à tua misericórdia, que se renova todos os dias. E por isso estamos de pé. Santo e maravilhoso, tu és digno, tu és digno. Só tu és digno. Aleluia.
Eu me rendo aos teus pés, Senhor, porque és tudo que eu preciso para viver. Aleluia. Diga palavras de amor ao Senhor. Aproveite este tempo. Diga que você o ama, que você o adora, que você depende dele. Oh, maravilhoso, Senhor. Não há outro como tu. Santo, santo e perfeito. Estamos aqui para render-te toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Aleluia. Querido, muito bom. É um grande privilégio estar aqui para poder adorar o nome do Senhor e exaltá-lo. Você pode dar um sorriso com os olhos para o seu irmão, bem carinhoso, para ele não se sentir isolado. Amém? Você que está em casa também faça isso. Quem está aí pertinho de você, dê um sorriso assim, né? Que nós podemos fazer nesse momento. Que Deus te abençoe grandemente. Boa noite, amados. Vamos rapidamente passar os nossos avisos da semana. Não temos nada de novo para essa semana, senão as nossas atividades normais, né? Lembrando, culto de oração, segundas e quartas-feiras, né? O culto de oração com o pastor Emilson, segundas e quartas-feiras, das 20 horas às 20 horas e 30 minutos. 30 minutos ali que estamos juntos com o pastor. Ele traz uma breve meditação, faz uma oração, ora pelos aniversariantes, pelos pedidos de oração que as pessoas vão colocando ali nos comentários, pelo Facebook. E então, segunda e quarta-feira, isso já entrou na agenda da nossa igreja e veio para ficar. Na terça-feira pela manhã, às 10 horas, teremos a reunião das Déboras, né? As mães que se reúnem aqui, presencial, aqui na igreja, às 10 horas da manhã, terça-feira. Continuamos também com o nosso curso de Escola de Discípulos, às terças e sextas-feiras, das 20 às 21 horas. É 1 hora ali, um encontro, onde às terças-feiras o diácono Alfredo compartilha as lições, o conteúdo da revista da Nova Vida. Estamos concluindo o fruto do Espírito, e às sextas-feiras a leitura bíblica. Estamos concluindo, com mais 2 sextas-feiras, nós vamos estar concluindo o Novo Testamento, né? Próxima sexta-feira, 2ª e 3ª João, dá para fazer, e na outra sexta-feira, Judas, o livro de Judas, e depois vamos estar dando início ao estudo do Antigo Testamento. É um desafio, mas é importante conhecermos as Sagradas Escrituras como um todo, né? Estamos concluindo o Novo, Apocalipse nós já fizemos, e então daqui a início de julho estaremos dando início ao estudo do livro de Gênesis. Aí vamos estar seguindo a ordem dos livros do Antigo Testamento. Quinta-feira, às 19 horas e 30 minutos, o nosso grupo familiar, onde nós nos reunimos aqui, nos dividimos, né, em grupo das mulheres, dos homens, dos jovens, dos adolescentes, e onde podemos, num círculo, num bate-papo, podermos compartilhar nossas experiências, né? Como foi a nossa semana, os pontos que são trazidos, os tópicos para o nosso encontro, e tem sido muito edificante, além de estarmos estreitando os nossos laços de amizade. Falando um pouquinho sobre o coração voluntário, que acontece aqui na nossa igreja, esse trabalho com médicos, psicólogos, aulas de reforço, né? Aula de espanhol, português, matemática e atendimento médico e psicológico. Nós também trabalhamos com cestas, né? Doação de cestas básicas. E então, para que todos nós possamos participar de alguma forma, então você possa estar, ainda que não possa contribuir com uma cesta básica completa,
né? Traga o seu quilo de alimento, faça aquilo que você pode, aquilo que está dentro do seu alcance, dos seus recursos, né? 1 quilo de feijão, arroz, macarrão, e assim poder estar ajudando aqueles que estão passando por um momento de dificuldade, né? Então, é isso. Sem mais delongas, terminamos aqui os nossos avisos para a semana. Como eu falei, sem novidades, mas é sempre bom de estar reforçando, trazendo à lembrança esses assuntos. Vou chamar o diácono Alfredo. Cadê o Alfredo? Para passar a palavra para ele, que vai estar ministrando a palavra, vai ser bênção, vai ser edificante, e no final o pastor Emilson vai estar celebrando a ceia do Senhor em memória do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite a todos. Boa noite você que está em casa também. Vamos continuar celebrando, agradecendo ao Senhor, que nós possamos, nesse momento, estar com nossa mente elevada a Deus, podendo ouvir aquilo que Ele tem para as nossas vidas, que Ele tem para ministrar aos nossos corações, que nós possamos ter a nossa mente aberta, tranquila. Eu gosto de pregar tranquilamente, né? Vamos aqui pensar um pouco, né? Eu gosto que a gente possa pensar. Estamos falando sobre generosidade. Dentro da generosidade, eu vou sempre defender. Eu até considero isso um assunto simples, não porque a Bíblia seja simples para a gente estar aqui pregando, ter uma responsabilidade, mas eu acho que é muito fácil você tirar a generosidade da Bíblia, porque eu defendo a generosidade em Gênesis, quando Deus tem momentos em que Ele manda fazer guerra e que Ele manda destruir uma nação. Eu defendo essa generosidade de Gênesis a Apocalipse. Em toda a Bíblia, nós temos essa generosidade de Deus para as nossas vidas. E nas aulas, estávamos falando também sobre paciência. E vamos tentar perceber, dentre as falas de Cristo, e aí nós podemos entender e lembrar de alguns momentos na Bíblia em que você fica assim chocado, que faz até parecer, poxa, isso aqui é por causa da cultura da época, mas que você vai perceber a paciência de Deus. E a paciência de Deus é um ato de generosidade para toda a população. Na parte da manhã, eu estava lá atrás, mas depois eu ouvi o culto quase que completo e ouvi sobre multidões também, ouvi essa palavra. O crescimento, né, e a abrangência do cristianismo não está se são praticantes ou se é alguma religião que talvez possa ser uma seita, é possível. Mas, num censo já tirado alguns anos atrás, estava na casa de bilhões, né? Entre 1/4 ou 1/3 da população mundial. É bastante coisa? 1/4 ou 1/3? Não é? 1/4 é uma multidão. Então, de alguma forma, nós temos multidões que seguem o cristianismo ou que se declaram, né, cristãos. Nós temos essas multidões na casa de bilhões de pessoas. E quando agora nós iremos entrar no texto, nós vamos perceber que tinham multidões, né? Vamos abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 6. João 6. Versículo 16. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum, um local importante.
já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Vamos pular para o versículo 22 do mesmo capítulo. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado, a multidão, palavra multidão, no outro lado do mar, os discípulos tinham avançado e tinha uma multidão. Então, a gente pode pensar bilhões de pessoas também, hoje, nos dias atuais, que tinham ficado do outro lado do mar, que ouviram, estavam ouvindo a pregação de Jesus do outro lado do mar. Percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos. Jesus não havia entrado no barco, prestem atenção nisso. E eles perceberam que tinha apenas um barco e que Jesus não foi com os discípulos para o outro lado, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Até aqui nesse momento. Vamos fazer uma oração. Senhor, nós te damos graças, ó Deus. Te louvamos, te engrandecemos, Senhor. Pedimos, ó Deus, a tua revelação, o teu Espírito, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco, Deus. Que seja, Senhor, somente a tua voz. Nada, Deus, carnal, nada de mim mesmo, Deus. Nenhuma interferência humana, Deus, nesse momento, Senhor. Para que nós possamos, ó Deus, nos alimentar de ti, Senhor. Receber, Deus, aquilo que nós precisamos para as nossas almas, Deus. Visando a eternidade, Senhor. E essa eternidade contigo, Deus. Que somente a tua palavra, ó Deus, saia dos meus lábios, Deus. Que seja, Senhor, aquilo que está dentro também da tua vontade, Deus. Na medida certa, conforme a tua vontade, conforme o Senhor quer para nossas vidas, Senhor. Amém. Jesus tinha discípulos mais próximos, né? Normal, não é assim hoje, pessoas são mais próximas, e tinha alguns mais distantes, correto? Não é assim também? Algumas pessoas mais próximas, mais distantes. Algumas pessoas parece que o seguiam de longe, né? De alguma forma o seguiam de longe. Algumas pessoas ouviam, percebiam, presenciavam, de alguma forma o estavam seguindo também. Alguns o ajudavam nas coisas, né? A gente tem as mulheres, nós temos casos em que você vê pessoas ajudando, talvez outros não é isso? E não é assim? A gente vai seguindo, alguns ajudam, outros não ajudam, e a igreja não segue assim, não parece? Não é muito parecida? E nós temos também um evento no meio disso aí, que foi uma ordem de Jesus para ir para o outro lado, que nós vamos falar mais à frente, e também uma tempestade aí no meio, que a gente também não vai tratar sobre ela, mas que já foi aqui também falado. Cafarnaum é uma cidade bíblica que ficava à margem do mar da Galileia, próxima a Betsaida e Corozaim. Muito perto passava a importante via mares que ligava o Egito, a Síria e o Líbano, e que passava por Cesareia Marítima. Então, ao mar da Galileia. Provavelmente, as pessoas ali conheciam muito bem Jesus, porque era Jesus da Galileia. Então, as pessoas ali tinham, que estavam vendo as coisas acontecer, sabiam quem eles estavam ouvindo, quem era aquela pessoa que pregava. Quem é essa pessoa que está pregando? Eu conheço esse pregador. Eu conheço essa pessoa. Ele mora em tal lugar, ou ele morou em tal lugar, correto? Porque ele era conhecido na região. Voltando ao texto, vamos no versículo 22 de João 6. Vamos ler do 22 ao 24.
No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão, após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Nós vemos que os discípulos estavam adiantados em relação aos outros, correto? Eles já estavam na frente. Então, de alguma maneira, aquele povo ali que rodeava procurava os discípulos. Quando queria se encontrar com Jesus, os discípulos não estão aqui e nem Jesus. Você vê que é você vê como parece que tem algumas pessoas selecionadas, e tem, né? Os discípulos foram selecionados por uma missão. Mas a multidão ouvia o evangelho, sim ou não? Ouvia, não é isso? Jesus não pregava só para os discípulos. Mas a gente vê que os discípulos eles estavam à frente. Mas a multidão também é muito perspicaz. Ela consegue, assim, vamos procurar aqui Jesus, vamos procurar os discípulos. Você vê que eles, quando eles querem, a gente quando quer alguma coisa, a gente meio que consegue uma forma de chegar lá, sim ou não? Eles tinham vontade, porque se eu quero me encontrar com Jesus, aí eu sei que Jesus não foi com os discípulos. Eles procuraram, Jesus não estava ali, mas eles, vamos ter que ir para o outro lado. O texto aqui tem uma certa dificuldade, se você ler, você pode pensar que tinham vários barcos, mas provavelmente por causa da tempestade, ou porque eles estavam indo para ali mesmo, tinha outros barcos se aproximando, né? Que ali só tinha um barco. E com isso tudo você vai aos poucos percebendo essa construção de Deus, essa generosidade de Deus com as pessoas que também ficam para trás, por algum motivo. Deus providencia para que aquelas pessoas consigam avançar do ponto que elas estão. Deus providenciou, então eles pegam e vão também para Cafarnaum. Eles perceberam que Jesus não estava ali. E tem momentos que nós também percebemos que Jesus não está em algum lugar que nós procuramos. Nós percebemos. Por algum motivo. A gente às vezes não sabe por que Jesus não está ali. Porque parece que tem uma ausência. Mas nós percebemos. Porque eu não consigo entender o que está acontecendo. Agora vamos no versículo 25. Tem uma pergunta muito interessante desse povo. Mestre, quando chegaste aqui? Então eles se preocuparam também com isso. A multidão encontra Jesus, tipo, ufa, encontrei Jesus novamente. Estou no culto. Novamente. Passei a semana, não tem Jesus. Cheguei, ufa, encontrei Jesus. Estão falando novamente. Estão pregando novamente. Estamos participando da ceia novamente. E ao mesmo tempo, a gente já começa a perceber o seguinte: você se encontrar com alguém, ou você ver de forma superficial, é diferente de você se relacionar, correto? Quando você se relaciona, você tem uma amizade mais profunda. Mas você pode ter encontros. A gente pode ter encontros. Olha, não estou vendo Jesus. Quem já passou assim a semana? Não vi Jesus a semana. Mas eu tenho uma esperança de vê-lo novamente. E eu chego, e você que está em casa também. Ouço, às vezes só ouve de casa. Mas chega, mais uma vez, parece que eu estou vendo. É fabuloso, você fica... O coração bate mais forte. Mas ainda assim você faz uma pergunta. Então, como você chegou aqui?
Jesus, como você chegou aqui? Você consegue, quando você faz uma pergunta e a pessoa te responde de outra forma, às vezes não parece uma grosseria, tipo, a pessoa te pergunta sobre, você pergunta sobre algo, e a pessoa fala assim, olha, você não me ama. Aí você fala, não, eu estou querendo saber só onde está o biscoito. Aí fala assim, mas você não me ama, você só pensa em biscoito. Você fala o que dessa pessoa? Você vai achar essa pessoa grossa? Sejam sinceros. Sim ou não? Sim. Pô, eu estou querendo saber do biscoito. Não, mas a semana inteira você não demonstra carinho, não demonstra amor. Mas eu só quero saber do biscoito. Onde está o biscoito? Onde você guardou o biscoito? Onde você guardou o pão? Jesus, quando você chegou aqui? Mestre, ainda chama de mestre, né? Mestre, quando começou esse culto? E aí Jesus responde. Vamos no 26. Jesus responde. Jesus respondeu. Algumas pessoas que às vezes me conhecem como filho de português, falam assim, essa grosseria é de Alfredo. Mas foi Jesus que respondeu, está escrito na Bíblia, não é minha. Só que eu levo você a pensar, será que é uma grosseria mesmo? Ou é generosidade e paciência? A gente pode olhar de várias formas, como grosseria ou como paciência. Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Vocês só estão me procurando para pedir dinheiro. Você não me ama, você quer coisas, objetos. É quando você dá um beijo no rosto do seu pai, da sua mãe, do seu amigo com a mão no bolso. Porque é o bolso que importa. Mas que grosseria! Essas pessoas vieram do outro lado, Jesus, eu vim do outro lado te procurando. E o Senhor, mestre, me responde dessa maneira? Parece o diácono Alfredo. Um Alfredo que é filho de português. Você é filho de português também? Vocês não me querem. Vocês... Agora, se você começar a perceber um pouco diferente, do tipo, olha, vocês precisam ver outras coisas, porque o caminho que vocês estão percorrendo é um caminho de morte. Vocês precisam ir para um caminho de vida. Vocês precisam mudar a direção. Quem ama, alerta sobre a direção errada, sim ou não? Quem ama, quem é generoso, quem é paciente, ele que providenciou os barcos, não tenham dúvida sobre isso, para eles poderem chegar de novo diante de Jesus e Jesus novamente ensinar, novamente trazer uma palavra para eles. Olhem, vocês precisam caminhar mais, para não ficar indo no aniversário só para comer, não é isso? Vou no aniversário pela pessoa ou porque eu vou comer? Eu vou no aniversário por causa da pessoa. E é isso que nós devemos ensinar. E Jesus não deu para eles o que ele queria na curiosidade. Eles tinham uma curiosidade e não foi satisfeita essa curiosidade. Eu estou curioso para saber, Jesus, como você chegou aqui? Olha, você não tem nada comigo. E eu estou dizendo para vocês que Jesus, mesmo falando dessa forma, que não é grosseira, é simplesmente uma maneira de entender, ele está conduzindo aqueles ali à vida eterna. Porque Jesus insiste em que nós mudemos de vida. Porque Jesus insiste, aquele que está ouvindo em casa, que mude de vida. Porque ele é amoroso e compreensivo. E ele está dando outra oportunidade. E é necessário que se fale até que se converta. E quando se converte, você precisa continuar se alimentando. Jesus continua. E Jesus continua
ensinando para eles. Versículo 27. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Eu estou querendo ver o biscoito. E Jesus primeiro falou que eu não tenho esse amor com ele, né? Que eu não fui por causa de quem ele era. Vocês não vieram a mim pela necessidade que vocês têm de mim profundamente. Vocês estão vendo outras coisas. E ele continua falando, olha só, não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Bom, não trabalhe então, eu não preciso trabalhar. Será que Jesus está falando isso? Jesus está abordando então que a pessoa não precisa comer. Ele está dizendo que o alimento físico, para o que eles precisam ali, não serve. E é uma verdade. O alimento físico, ele transmite vida eterna? Quem conseguiu comer algum alimento físico? Quem é que tem esse alimento que está vendendo aí no mercado? Qual é o tipo de comida que você come para a vida eterna? Existe isso no mercado? Não existe isso no mercado. Então, Cristo está novamente ensinando para eles que um poço de água, o poço de Jacó, ou a água que nós bebemos, ela é necessária? Ela é necessária, mas ela não transmite vida eterna. O pão é necessário? É necessário, mas é uma verdade que ele não transmite vida eterna. Em si, só com esse alimento, não vai ser suficiente. Eles precisavam avançar. E Jesus continua falando com eles. No 28, então eles perguntam. Jesus fala e eles agora lançam uma pergunta para Jesus. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus responde: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Novamente, podemos olhar. O que eu preciso fazer? Olha, você continua enganado. Você continua procurando uma obra que não irá satisfazer. Outra coisa, não é por obras, é pela fé. É comum, quando nós estamos acostumados a ter as coisas em troca, não é isso? E é normal, você trabalha e tem as coisas em troca. Então, aquela sociedade ali, quando ouve isso de Jesus, a cultura, ela vai influenciar nas nossas atitudes. É por isso que nós precisamos não só para o mal, mas renovar a nossa mente por completo, quando nós estamos tratando de coisas espirituais. Porque eu não posso agir com Deus como eu faço no meu trabalho. Não estou dizendo que eu não tenho que honrar trabalho. Eu estou dizendo que quando eu trabalho, é para eu receber um salário. Então eu digo, eu faço algo para merecer aquele salário, ok? Não é assim? Eu faço algo para merecer aquele salário. Então é comum nós podemos ir diante de Cristo e querer mostrar para Ele, então o que eu faço? Eu quero. O que eu preciso fazer para realizar, então, essa obra que Deus requer? Essa cultura pode me contaminar para eu querer transmitir uma coisa, um trabalho, ser uma pessoa que transmite conhecimento, uma pessoa que vai trabalhar em qualquer ministério, ou qualquer coisa que eu possa fazer em troca. Mas Jesus já alerta ali, agora nós estamos falando de pão espiritual, nós estamos falando aqui de vida eterna. É só nós separarmos os assuntos. Nós podemos pensar assim, Jesus está mandando não trabalhar, não é isso. É que ele está tratando especificamente de vida eterna. Uma pessoa transformada em Cristo, ela se sente honrada em poder trabalhar, em poder buscar o seu alimento. Mas este momento em que Cristo está falando com eles, eles estão querendo comprar a salvação. E historicamente, nós temos
milhares de exemplos, ainda nos dias atuais, em que se vende a salvação, em que se coloca em cima de nossas atitudes, nós podemos receber algo, um benefício. Então você faz isso que você vai receber um benefício de Deus. Então você traz isso que você vai receber de Deus. Faz aquilo que Deus vai trazer mais para a sua vida. E parece, às vezes, até coisas de espiritismo, nem de espiritismo, mas também tem religiões mais sérias, que como se fosse uma macumba gospel, aonde você faz um trabalho para receber algo em troca. Cristo, Deus, nunca ensinou dessa forma. E ele diz, é somente pela fé, não por obras. Porque a obra de Deus é essa, crer em mim. Aquele a quem Deus enviou. Você precisa crer. Então ele já estava dizendo para aqueles que estavam ouvindo. Eles estavam acompanhando, a multidão não estava acompanhando. Eles estavam dizendo, vocês não precisam fazer nada. Vocês precisam crer em mim. Naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu vou fazer, e para nós hoje, naquilo que Cristo já fez pelas nossas vidas. E é assim que nós conseguimos a salvação. Para quê? Efésios 2, 8, 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. É um dom de Deus. A salvação é um dom de Deus. Nós recebemos sem dar nada em troca. Então eu não vou produzir coisas, eu não vou fazer coisas. Você vai produzir, mas você produz porque você recebeu a salvação, não para ser aceito, não para receber algo a mais. Aquilo que você é dentro da igreja, aquilo que você é na sociedade, é por você ter recebido essa salvação. E você passa a ser uma pessoa que entende o sacrifício de Cristo por você. No versículo 30, diz assim, então lhe perguntaram, Jesus continua, a gente pode pensar que como é que se fala? É uma grosseria de Cristo, e a gente pode pensar, é paciência. Temos duas formas de olhar. E eu posso dizer para vocês, percebam a paciência de Cristo com a humanidade. Nos dias atuais, por todos os tempos, desde quando ele criou o mundo, desde quando o homem pecou, a paciência de Deus e a generosidade estão aí. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Do que essa multidão participou? Do que essa multidão participou? O que eles viram do outro lado da margem, antes de ir para ali? A multiplicação dos pães. A Bíblia diz que quando Jesus chega ali, ele cura muitas pessoas, todos que vinham a ele. Então, não era diferente. E a caminhada de Jesus nós já conhecemos que não é diferente. E esse povo pede um milagre. Existem duas multidões, ou duas categorias de seguidores. Os que avançam com Jesus e os que chegam depois dos milagres, que não conseguem enxergar. Os que seguem as migalhas. Existem duas multidões. Porque os discípulos participaram de outro treinamento. Qual foi o treinamento que eles participaram antes de chegar ali? Que essa multidão não viu. Jesus andando sobre o mar. E os discípulos ficaram assustados. Eles estavam assustados. E Jesus os ensina. Fica uma pergunta para nós. O que nos impede de enxergar não os milagres, mas o que está por trás dos milagres? Melhor, quem faz os milagres? O que pode impedir um ser humano de enxergar quem está por trás dos milagres? A experiência faz toda a diferença. Em Marcos 6,52, diz assim, Marcos 6,52, pois
não tinham entendido o milagre dos pães. Seus corações estavam endurecidos. É o coração endurecido que nos impede de enxergar quem está por trás. Mas isso não é uma rejeição de Cristo. Os discípulos, porque a Bíblia diz o seguinte, eles ainda não entendiam a multiplicação, os discípulos também não entendiam. E aqui nós aprendemos que nós precisamos caminhar com Cristo, nós precisamos ser perseverantes, nós precisamos considerar que essa generosidade de Deus, essa paciência de Deus, nem sempre é percebida por nós. E nós precisamos perceber que Ele está cuidando de nós, está tratando cada um, está treinando cada um com paciência. E há uma dificuldade, às vezes, de nós ouvirmos e largarmos essa dureza de coração. Se eu fizesse uma pergunta, o que faria você, o que faz uma pessoa, o que pode fazer você mudar a dureza de coração? Reconhecer. Mas é fácil reconhecer erros? Não é fácil. O que será que está embaçando a minha mente para enxergar o milagre de Deus? Enxergar esse pão vivo, que ele começa a fazer esse discurso também, mais à frente, a vida, o pão, a carne. Nós participamos da carne e do sangue. Aqueles que são batizados são convidados, batizados nessa doutrina que a gente entende da linha protestante. Você que já passou pelas águas, não se prenda no passado. João 6,31 tem uma... Pode colocar aí João 6,31. Os nossos antepassados comeram o maná no deserto. Eles estavam colocando o sinal como se fosse do deserto, algo acima daquilo que Jesus estava fazendo. E às vezes a nossa mente vai funcionar dessa forma. O passado não resolveu a situação deles. Não resolveu. Era um sinal? Era um símbolo? Era um tipo? Era um sinal. Mas não resolveu. Por quê? As nossas experiências com Cristo, algo que Ele está trazendo para nós, é permanente. E às vezes nós ficamos também em coisas que aconteceram conosco, ou coisas que nós vivemos, mas você não vai viver mais o passado. Você vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida hoje, de acordo com a palavra de Deus. Você vai viver, vai ter na sua vida aquilo que Deus tem para os dias atuais. O passado foi bom. Às vezes, no caso aqui foi bom, mas às vezes também passado ruim, às vezes nós nos prendemos também. Mas o passado foi bom, mesmo bom, não quer dizer que ele vai se repetir. E se você ficar naquele passado que não vai se repetir, você não vai viver a progressão da visão de Deus na sua vida. E esse povo estava assim, porque o maná do deserto não é o pão vivo. Porque aquelas pessoas que estavam no deserto, quem é que hoje está dando alguma palestra aí, que é presidente de alguma empresa? Tem alguém vivo? Da época do maná? Tinha alguém vivo nessa época aqui? Que eles estavam falando do maná no deserto? O que vocês acham? Não tinha, já tinha morrido, já tinha passado há milhares de anos atrás. Já tinha se passado alguns milênios. Já tinham morrido. Essas pessoas não tiveram a vida eterna. E eles estavam querendo um sinal que eles, por algum motivo, consideravam, e a gente não tem as fontes do motivo certo. Acredita-se que eles ensinavam isso lá, que talvez o novo Messias fosse alguém que fosse dar esses sinais. Pode ser, mas eu não sei o motivo. Mas eu sei o seguinte, eles estavam esperando um sinal similar, correto? Porque a Bíblia diz isso, isso a Bíblia diz. Algo fazia com que eles esperassem
um passado que não era permanente, era algo transitório. E tudo que nós vivemos aqui, ele é transitório, e aquilo que nós plantamos e nós amontoamos no reino de Deus é para a eternidade. Os sinais terrenos, eles não são permanentes. João 6, do versículo 32 e 33, você vê a declaração de Jesus para eles. Eles falando, olha, os nossos pais se alimentaram do maná, teve isso no passado. Aí Jesus, percebe que Jesus não concorda com eles? É uma conversa que eu considero uma conversa difícil, sim ou não? Não é quando a outra pessoa, você fala assim, olha, mas teve o maná, você está com algo fixo na sua mente. Você está com uma verdade absoluta no seu coração. Uma conversa difícil que você tem. E Jesus, a todo momento, com paciência, colocando para eles a verdade. Jesus poderia, se não fosse amor, se não fosse paciência, se não fosse generosidade, Jesus poderia simplesmente encerrar a conversa. Eu mesmo tenho essa vontade muitas vezes. Eu falo assim, ó. Acabou. A gente não faz isso? Como uma conversa está muito e a gente já sabe, olha, a cabeça dessa pessoa ela não está entendendo. Então, quer saber de uma coisa? Às vezes dá vontade de falar, problema é seu. Não é assim que a gente age? Jesus não fez isso. Parem para perceber isso no texto. Eles falam e Jesus ensina novamente. Então, esse ensino insistente, porque nós também não estamos acostumados com isso, é visto como o chato. E Jesus aqui estava sendo o que poderíamos considerar o chato. Porque eles falavam uma conversa dura e difícil e Jesus continuava firme ali, amando aquelas pessoas. Porque ele estava ensinando. Quem ensina, ama. Quem ensina é generoso. Quem ensina está trazendo a vida eterna. E Jesus diz, digo-lhes a verdade, não foi Moisés. Eles estavam loucos, né? Tipo, o pão foi Moisés, aí Jesus, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai. E aí ele vem para o verdadeiro. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Ele não deixa atribuir a eles isso. Mas, continuando o texto, ainda uma limitação. Olha a insistência, a dificuldade que nós temos para receber, às vezes, esse pão vivo, verdadeiro e atual. Eles falam assim, Senhor, dá-nos sempre desse pão, dá-nos sempre desse pão. Ah, então eles agora estão pedindo Jesus, eles ainda estão vendo como coisa natural, igual a mulher samaritana no poço, que em João 4,15, em que diz, dá-me beber, não é isso? Sempre dessa água. Está vendo de uma forma natural. Jesus não fala para eles, vou te dar o pão. O que você espera então? Pronto, acabou a conversa. Agora eu aceitei. Jesus está dizendo, não, vocês ainda não entenderam. E ele diz assim, Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Jesus continua ensinando, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Então Jesus continua ensinando. Dá-nos desse pão, tipo, quero levar, foi aquele que multiplicou lá, vou pegar esse pão, vou levar para casa, minha família vai ter vida eterna. E ele diz, eu sou esse pão. Ele é quem dá o próprio pão. Ele é o pão e ele se doa. Uma necessidade que nada pode suprir, nada natural. Essa necessidade nada natural pode suprir. E ele continua, mas, como eu lhes disse, não terminou o diálogo.
vocês me viram, mas ainda não creem. É fácil ouvir isso. Dessa multidão, quanta dificuldade. Por que isso? Por causa do coração endurecido. E Jesus, ele continua se oferecendo para os ouvintes, dizendo que todo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E nós, no meio dessa multidão, não seremos esquecidos, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para mim, olhar para o Filho, e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E eles ainda assim murmuraram. Eles fizeram murmurações, porque eles conheciam Jesus ali da região. Eles conheciam o filho de José. Não conhecemos seu pai e sua mãe? E Jesus diz para eles que ele desceu do céu. Ele mesmo com as críticas, Jesus continua ensinando aquele povo. E ele assegura uma coisa, que em João 6,47 ele diz, a vida eterna está com ele, que diz, assegura-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Ele não só é o pão, como é aquele quem nos oferece. Ele se doou por nós. E ele faz um discurso da carne, do sangue. E nós sabemos que nós estamos participando aqui hoje pela fé e pela obediência. Obediência caminha com fé. Os dois juntos. Fé com obediência. E a obediência pela fé. O Pai o enviou. E ele alimenta aqueles que o seguem. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Jesus diz para nós essa noite, para nós podermos participar desse momento que nós iremos agora aqui servir, nós iremos aqui nesse momento participar da ceia do Senhor. A gente já pode se colocar, chamar os obreiros, o pastor. Podemos ficar de pé para a gente poder se preparar para esse momento da ceia, pois todos tinham visto e eles ficaram aterrorizados. E Jesus disse para eles assim, coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus está dizendo para nós não termos medo. A nossa fé e o nosso ânimo vai depender de como nós respondemos uma pergunta. Por último, quando você pegar esses elementos, ou você que se afastou por algum motivo e não está mais participando, pode ser que você esteja há muito tempo sem participar, você que saiu da igreja, todos são chamados a analisar a si mesmo e assim se render a Ele e participar da ceia. Como você responde essa pergunta? Uma pergunta simples de Jesus que está em Mateus 16,15. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pensem em Jesus fazendo essa pergunta para você. Quem vocês dizem que Jesus é? Quem vocês dizem que é Jesus? Quem é Jesus para você? Esse pão que desceu do céu, que se entregou por nós. Ele que deu a sua vida por amor de muitos, para que todos aqueles que nele crê não pereça. Pode distribuir. Mas tenha a vida eterna. Como você vê Cristo? Quem você diz que é Cristo? Quem é Cristo na sua vida hoje?
Pode ser que você tenha se afastado, você é batizado, mas hoje você quer responder com fé para Ele. Cristo, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que me resgatou, aquele que me salvou, aquele que me livrou da morte, aquele que dá a vida por mim e que se entregou por mim, aquele que perdoou os meus pecados, a quem eu recebo pela fé, a fé no Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sim, Senhor, que sejam momentos, ó Deus, de Tua glória, Senhor, de Teu louvor, Senhor, que nós possamos olhar para Ti, Senhor, não só como um alimento natural, Senhor, não como um ritual, Senhor, mas participando, ó Deus, do Seu sofrimento, Deus, participando, ó Deus, do que aconteceu contigo, do Seu sacrifício, Senhor, participando, ó Deus, da Sua morte, crendo, ó Deus, na Tua ressurreição, Senhor, e que o Senhor me leva para a vida eterna, Deus. Que nós possamos, ó Deus, nesse momento participar, Senhor, Te honrando, ó Deus, analisando, ó Deus, o nosso coração, Senhor, louvando o Teu nome, Senhor. Nós Te agradecemos, ó Deus. É o que nós recebemos do Senhor, foi o Seu corpo e o Seu sangue derramado por muitos. Abriu mão da Sua glória e semelhante a um homem, Feche os seus olhos. se esvaziou, Fale com Deus nesse momento. servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. Ele deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus. De olhos fechados, todo joelho pegue o seu pão. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: erga o seu pão ao Senhor. Senhor, nós Te agradecemos, ó Deus. Seja grato ao Senhor, seja grato ao sacrifício dEle. Receba dEle todo o amor, toda a paciência, toda a generosidade. Senhor, nós erguemos esse pão, ó Deus, em louvor e gratidão a Ti, Senhor. Em louvor, ó Deus, pelo Teu sacrifício, Senhor, pela nossa vida, Senhor. Pela nossa redenção, Senhor. Pelo Teu sacrifício na cruz, Senhor. Esteja, ó Deus, conosco, Senhor. Todos os dias, conforme a Tua palavra, nós cremos, Senhor, na Tua provisão, Senhor. O verdadeiro alimento, ó Deus, vem de Ti, Senhor. O alimento que desceu do céu, Senhor, se entregou pelos nossos pecados, Deus, e nos deu comunhão novamente contigo, Senhor.
Nós participamos, ó Deus, anunciando, Senhor, até que o Senhor venha, Deus, na eternidade, na sua glória, Senhor, para todo sempre, Senhor, vivendo eternamente contigo, ó Deus, com um coração totalmente transformado, um corpo, ó Deus, livre da morte, Senhor. É o Senhor quem enxuga as nossas lágrimas, Senhor. É o Senhor quem tira, Deus, as nossas aflições, Senhor, e quem nos sustenta, Deus, nos momentos difíceis, Senhor. Nós queremos participar, ó Deus, não como essa multidão, Senhor, que estava distante, Senhor, mas uma multidão presente diante de Ti, Senhor. E nós estamos, ó Deus, com fé, Senhor, crendo em Ti, Senhor. Possamos comer todos para a honra e glória do Senhor. Agradeço, Senhor. Esqueça todos os problemas nesse momento, todas as suas dificuldades, todas as dúvidas. Coloque tudo diante dele. Você está colocando diante daquele quem te sustenta, daquele que pode te trazer refrigério, aquele quem te ama, quem é generoso, gracioso, paciente, bondoso. Da mesma maneira, ele tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Senhor, nós estamos fazendo, ó Deus, crendo, ó Deus, na vida eterna, Senhor, na Tua volta, Senhor, anunciando, ó Deus, que o Senhor passeia na igreja, Deus. O Senhor está na nossa vida, Deus, nos sustentando, Senhor. O Senhor é o nosso sustento, Deus, a nossa redenção, Senhor. O Senhor nos chama para filhos, Senhor, sermos seus filhos, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Este é o cálice da nova aliança. Tu és, Senhor, o nosso Salvador, Senhor. Tu és o nosso Redentor, Deus. Aquele em quem nós confiamos, ó Deus, em quem nós colocamos a nossa esperança, Senhor. Nós cremos, ó Deus, na vida eterna, Deus. Nós cremos no Seu sacrifício, Senhor, e nós anunciaremos, ó Deus. Anunciaremos na nossa casa, Deus. Anunciaremos, ó Deus, aos nossos filhos, Senhor. Anunciaremos, ó Deus, aqueles que o Senhor colocar diante de nós, Senhor, para que muitos sejam salvos, ó Deus, para que muitos bebam dessa água, ó Deus, que não se esgota, Senhor. É uma vida, Deus, plena, Senhor. Não haverá mais lágrimas, não haverá mais choro, porque o próprio Deus enxugará as suas lágrimas. O próprio Deus enxuga as tuas lágrimas. É aquele que te sustenta, que te guia no caminho escuro, é a tua luz. Jesus Cristo é a nossa luz. Senhor, seja sempre a luz da Tua igreja, Senhor, bem diante de nós, Senhor. Que nós estejamos sempre atentos, ó Deus. No meio da escuridão, Deus, nós possamos olhar com os olhos da fé, Senhor. Que nós possamos olhar as coisas não só de forma natural, Deus, mas pelo Teu Espírito, Senhor. Que o Teu Espírito esteja sobre a igreja, Deus. Que o Teu Espírito esteja sobre as nossas vidas, Senhor. E nós vamos participar, ó Deus, desse cálice, Senhor, sabendo que a nossa semana, Deus, não haverá um minuto, ó Deus, que nós não podemos contar contigo, Senhor. Que cada minuto seja na Tua presença, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, vencer os desafios, ó Deus, glorificando o Teu nome, Senhor. Sim, Senhor. Erga o cálice. Esse é o cálice da nova aliança. O passado, a velha criatura, eis que tudo se fez novo. Viva sempre este novo de Deus. Desde o dia em que você disse sim para Ele, e Ele não nos abandonou, Senhor. Obrigado, Deus, por não ter nos abandonado, Deus. Dê força espiritual para a Tua igreja, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, participar desse cálice com fé, Senhor. Não como a multidão distante, Senhor, mas a multidão que está próxima a Ti, Deus,
conversando contigo, Deus, entendendo, ó Deus, os teus mistérios, Senhor, entendendo a tua palavra, Deus, entendendo, ó Deus, as tuas orientações, Senhor, mesmo que em conversas difíceis, Senhor, que o Senhor prevaleça na nossa vida, Senhor, que as portas, ó Deus, do inferno, Senhor, elas não irão resistir, Senhor. A morte não resiste, Senhor. A morte não resiste à tua igreja, Deus, e nós avançamos, Senhor. Que nós possamos avançar como uma igreja viva, Senhor. Viva no teu espírito, Senhor. Plena, ó Deus, da tua presença, Senhor. Da tua direção, Senhor. Longe do pecado, Senhor. Guarda o nosso coração, Deus. Guarda, Deus, cada um aqui, Senhor. Guarda as nossas vidas, porque nós cremos em Ti, Senhor. Nós ouvimos atentamente a Sua voz, Deus, e nós recebemos, ó Deus. Tira as escamas dos nossos olhos, Senhor. Sejamos uma igreja viva, Deus, cheia do Teu Espírito, cheia de poder, Deus. Curando enfermos, Deus. Pregando o Evangelho, Senhor. Expelindo demônios, Senhor. Discernindo espíritos, Senhor. Multiplica os dons no nosso meio, Senhor. Multiplica esses dons, Senhor, para que nós possamos ser uma igreja, Senhor, completa em Ti, Senhor. Poderosa em Te servir, Senhor. Em Te agradar, Senhor. E que nós possamos nos manter nessa nova aliança, Senhor. Uma aliança em Ti, ó Jesus. Uma aliança na Tua verdade, Senhor. Mesmo com toda a dificuldade de nós ouvirmos, Senhor. Obrigado pela Sua generosidade, pela Sua paciência, Senhor. O Senhor é paciente, Deus. Obrigado, ó Deus, por essa igreja. Obrigado por estarmos aqui ceando, ó Deus. Participando, ó Deus, do Teu corpo e do Teu sangue, Senhor. Este é o cálice da nova aliança. No meu sangue, façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Assim Cristo diz para você: beba em nome de Jesus. Glorifique ao Senhor. Dê glórias a esse Deus. Ele te salvou. Ele tem paciência. Ele insiste em que você seja um servo. Ele insiste que você seja amigo dele, amiga dele. Ele insiste que você cresça. Ele quer que você se chegue mais perto dele. Ele quer que você seja sempre o seu filho. Ele quer te colocar em lugares mais altos, acima de problemas, de dificuldades, acima das questões daqui, sabendo que nós sofremos, mas nós somos livres em Cristo Jesus. Aleluia. Porque Ele está aqui. Levante as suas mãos e não se distraia. Aleluia. Estamos aqui para adorá-lo, ó Cordeiro vivo. Aleluia. Jesus, nome sobre todo nome. Levante as suas mãos e diga: Jesus. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Diga: Jesus.
Ele venceu a morte. Aleluia. E por isso estamos aqui. E podemos anunciar a morte do Senhor e a sua ressurreição até que Ele venha. Aleluia. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Levante as suas mãos numa atitude de rendição ao Senhor. E diga: aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Continue glorificando. Ó Mestre, Senhor dos senhores, nós te louvamos por tudo que fizeste por nós ali no Calvário. E que ao terceiro dia, Senhor, tu ressuscitaste para nos trazer vida. E por isso te glorificamos e te exaltamos. E queremos, Senhor, com a ajuda do teu doce Espírito, sermos essa testemunha viva, viva da tua palavra e das tuas verdades. Ajude-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos. Semana de vitória para você. Que o Senhor te acompanhe e te guarde. Que o Senhor esteja te protegendo.